Está gravando? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estar diante do Senhor, também como irmãos, é, com a intenção de conhecer mais da Tua Palavra. Realmente é um privilégio termos uma palavra densa, uma palavra, a própria carta de Romanos que o Senhor nos deixou é uma carta que tem sido muito útil, tem falado muito aos corações, e grandes homens de Deus se converteram lendo Romanos. E hoje nós podemos estar aqui, podendo estudar e ter esse privilégio de fazer isso como grupo, como irmãos. Abençoe a vida de cada um, abençoe também as pessoas que não podem participar aqui hoje, mas que fazem outras atividades. Obrigado, tome os teus filhos em tuas mãos e nos agracie com a iluminação da tua palavra, Pai. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, os irmãos estão, no geral, acho que com o microfone desligado, então fica mais fácil, né? Romanos capítulo 11, nós estamos no 55º estudo de Romanos, tá? Bastante coisa. Alguém brincou assim, olha, seria legal se começássemos de novo. Se começássemos do zero, isso não seria problema, porque a palavra de Deus, ela sempre traz uma nova perspectiva, uma nova iluminação, a gente fica em contato com outros autores. Então, não é problema. Isso não seria problema, né? Quem sabe um dia a gente recomeça e aí a gente, né, vai ter muitas surpresas interessantes. É como a gente lê um livro, né? Dependendo da fase da vida, nós temos uma maturidade X para entender, e depois que passa alguns anos, por conta de outras experiências, a gente acaba evoluindo em outras leituras, a gente vai amadurecendo, né? E a gente acaba tendo outras compreensões. Tá? Então, um livro que merece ser lido uma vez, merece ser lido duas vezes, e assim por diante. Né? Tá bom? Paulo diz aqui em Romanos 11, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas ficam encurvadas para sempre. Né? Ele é bastante assustador, o modo como termina essa sessão, porque a gente tem a impressão de que seja uma palavra de maldição, mas a gente vai perceber que não é uma palavra de maldição, né? É juízo, diferente. Tá? É uma palavra de juízo, é uma palavra de julgamento em relação a um povo que se rebelou contra Deus. Muito bem, eu vou compartilhar aqui, então, o nosso texto.
Só um momento que está dando um pequeno problema aqui, irmãos. Eu acho que eu perdi um pouco a habilidade de... Está aparecendo a tela para vocês aqui? Está aparecendo, sim, está perfeito. Então tá bom. Muito bem. A escolha do povo gentil para a salvação não implicou a rejeição de Israel. Vamos entender que Deus escolheu Israel para ser um povo, uma classe sacerdotal. Eu diria assim, um povo profético, no sentido de um povo que anunciaria o amor de Deus às nações, né? Basicamente isso. É um povo que divulgaria o nome de Deus. Então, quando esse povo, como reino, rejeita Deus, a escolha do povo gentil, que somos nós, que são todos aqueles que não são judeus, não implica necessariamente a rejeição de Israel. No início do capítulo 9, Paulo diz que sente tristeza e constante angústia em seu coração, e até desejaria ser amaldiçoado se isso resultasse na salvação do seu povo. Quer dizer, Paulo, ele carrega essa dor, esse fardo, essa tristeza, né? E até ele se coloca numa posição de, olha, se ser amaldiçoado, se ser punido, significa a salvação do povo de Israel, ok, eu estou aqui disponível. No entanto, Paulo sabe que isso não é possível. É um desejo, mas é um desejo que não pode ser cumprido. No início do verso 10, o apóstolo também manifesta o seu desejo pela salvação dos israelitas. E no primeiro versículo agora, desse capítulo, Paulo é enfático ao afirmar que Deus não rejeitou o seu povo. Segue inicialmente dois argumentos em favor da tese da não rejeição, né? A gente acha assim, olha, estamos no tempo dos gentios, a teologia chama de dispensação, que é um modo de como Deus gerencia o tempo em relação a um determinado povo, né, judeu ou gentil, e que nesse período Deus teria rejeitado Israel. Na verdade, não. E a gente vai procurar entender isso, tudo bem? Paulo diz, pergunto, pois acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. E aí vem a prova disso. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Quem que era Paulo? Paulo foi um judeu da tribo de Benjamim, um benjamita. A tribo de Benjamim foi uma tribo muito influente naquele período. E Paulo, ele era um homem extremamente zeloso da lei. Podemos dizer que Paulo era um homem erudito, alguém que conhecia profundamente o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento. Ele havia sido educado, discipulado por um homem chamado Gamaliel. Então, ele tinha um conhecimento extremamente profundo da cultura judaica, da teologia judaica, enfim. Então, ele tinha, eu diria assim, conhecimento de causa para esse tipo de afirmação. E para responder essa questão que surgia, bom, será que Deus rejeitou o povo de Israel? A resposta é não. Não, porque eu sou judeu, Paulo diz. Eu sou judeu. Eu sou israelita. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um descendente de Abraão. Eu estou aqui. Eu recebi Cristo. Quer dizer, se Deus tivesse rejeitado o povo, também teria rejeitado a mim. E não acontece isso. O desejo da preservação do povo é percebido no decorrer dos séculos. Quer dizer,
a gente conhecendo a história do Antigo Testamento, os 4 grandes poderes e também alguns exílios aí que Israel teve, né? Começando pelo Império Assírio, Babilônico, depois passando pelo grego e terminando no Império Romano, a gente vê assim, olha, um povo extremamente castigado, um povo muito sofrido. Claro, colheram a consequência das escolhas feitas, tá? Assim como também a gente muitas vezes escolhe as consequências das próprias escolhas. Mas sempre Deus permitiu o chicote no povo justamente para discipliná-los e fazê-los entender que era melhor estar debaixo da mão de Deus, naquilo que Davi diz, olha, eu prefiro o castigo de Deus, que é misericordioso, do que ser castigado pelos homens. Tá? Basicamente isso. E lá em Hebreus, a palavra diz que Deus disciplina aquela pessoa que ama. Então, a gente percebe no Antigo Testamento e depois, nos séculos depois de Cristo, um ato disciplinar de Deus no intuito de trazer esse povo de volta. Então, os judeus eles foram perseguidos e despojados do seu território, dos seus bens, do seu templo, que era o centro da adoração do povo de Deus. Após o nascimento de Cristo, eles continuaram sendo perseguidos. E essa perseguição teve um auge, teve um ápice justamente na Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram perseguidos. A intenção ali era bani-los do mundo, exterminá-los por completo. Era isso. Era mais ou menos o que os povos antigos, né, assírios, babilônios, tentaram fazer, né, com a miscigenação, né, fazer com que povos estrangeiros, então, tivesse ali relações com mulheres israelitas, no sentido, com o intuito de contaminar a raça. Quer dizer, quando você contamina, né, dentro desse contexto, você enfraquece um povo, você enfraquece a identidade cultural desse povo. Tá? E só que Adolf Hitler e o círculo íntimo dele fizeram isso de uma maneira muito mais, eu diria assim, brutal, muito mais brutal, matando aí realmente muita gente, fazendo uma eugenia de fato. Ainda assim, o Hernando Dias Lopes ele fala o seguinte, olha, antes disso, o templo foi finalmente destruído para nunca mais ser reconstruído lá no ano 70, e no lugar que teria o templo, hoje tem uma mesquita, né? Um templo muçulmano ali. O povo judeu, de acordo com Hernando Dias Lopes, é um dos maiores milagres da história. Olha só, é um dos maiores milagres da história. Qualquer outro povo pequeno teria sumido. Bom, a gente vê que povos aqui nas Américas sumiram. Incas, maias e por aí vai, né? Que eram povos assim tecnológicos para a sua época. Tá? Então, o povo judeu é um dos maiores milagres da história. Ainda hoje eles estão cercados de inimigos. E eles têm sido preservados por séculos e meio aos perigos mais devastadores. Apesar dos séculos de perseguição e de muitos planos urdidos aqui, planos arquitetados, planos confabulados, com requintes de crueldade para eliminá-los da face da terra, mesmo estando banido da sua própria pátria pelo espaço de 19 anos, ou melhor, 19 séculos, os judeus mantiveram sua identidade de uma maneira milagrosa. Tanto que em 14 de maio de 48 retornaram à sua terra como nação livre. E ali teve uma assinatura de um brasileiro, eu não vou lembrar o nome do brasileiro, né? Lá da ONU que assinou esse tratado, né? E que permitiu, então, que eles retornassem a Israel, que estivesse, mais uma vez, a sua terra, como posse. E eles tornaram-se, desde então, uma nação rica e extremamente forte. Nós podemos ver que o povo judeu, eles são muito bons nas artes, o maior número, provavelmente, de prêmios Nobéis que nós temos são judeus.
os três grandes judeus, claro que eles acabaram entrando por outros caminhos, né? Mas temos Nietzsche. Nietzsche foi um homem que nasceu dentro de uma família judaica, tá? Nós temos Freud. Freud foi um homem que influenciou muito, né, a psicologia até hoje e outros campos de conhecimento, judeu, né? Marx, concordemos ou não com ele, foi um grande pesquisador, né, judeu, e ele influenciou também o seu período. Então, o povo judeu realmente é um povo peculiar. Recordemos, por exemplo, como tramaram contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial para aniquilá-los. De 19 milhões de judeus que viviam em 1933, somente 11 milhões sobreviveram. 6 milhões foram trucidados nas câmaras de gás, nos campos de concentração. Fora as marcas que deixaram nesse povo. Então, irmãos, aquela promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 11, 12, olha, abençoarei os que te abençoarem, né? É uma promessa que continua valendo, né? Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. São promessas que não caíram em desuso. Nós, como cristãos, precisamos continuar orando pelo povo judeu, para que eles encontrem Cristo, claro, de maneira individual, né? Isso talvez não farão como povo completo, mas entre o povo, Deus vai levantando um grupo de pessoas, e a gente vai ver isso logo mais, possamos continuar, porque Deus não rejeitou. Quem rejeitou Deus foi o povo, né? Deus não rejeitou o seu povo. Percebemos que se Deus tivesse rejeitado o seu povo de uma vez por todas, ele teria permitido a aniquilação completa dele. No entanto, o que vemos é o milagre da preservação, em que um povo permanece apesar de inimigos cruéis, próximos, né, que são vizinhos, mas inimigos cruéis distantes. Uma vez que esse povo rejeitou Deus, haverá um tempo em que ele retornará? Olha, eu não sei se eles vão retornar como povo, de maneira completa. Há teólogos que falam que sim, há teólogos que falam que não. Mas o fato é que toda pessoa que se achega a Cristo é salva, independente se for gentil ou judeu. Eu acredito que haverá um despertamento do povo judeu em algum momento da história. Isso é perfeitamente possível. A gente vê que há diversas opiniões sobre essa questão. Os dispensacionalistas, que é um ramo da teologia, por exemplo, creem de maneira literal que assim que chegar à plenitude dos gentios, Cristo vai arrebatar a sua igreja e voltará sua atenção exclusivamente para os judeus. E então haverá salvação completa para eles como povo, e eles reinarão literalmente por 1000 anos nesse mundo. É uma maneira de completar. E eles se baseiam nessa literalidade do texto aqui, da palavra, porque as profecias acerca de Jesus foram literais, o nascimento virginal, os milagres, tudo isso foi literal. A própria ascensão de Cristo após a sua ressurreição também foi literal. Então, a questão do milênio também é algo literal, não seria algo simbólico. Tá? É um campo da teologia, irmãos, que eu ainda fico em dúvida. Quer dizer, é melhor estar em dúvida, porque a gente pisa num terreno difícil, né? Não é um terreno muito sólido. Nas aulas de teologia lá em Marília, no seminário, eu sempre falava para os alunos, olha, a gente escolhe um ramo da teologia como uma baliza para tentar entender o todo. Agora, se o aspecto literal da interpretação está certo ou não está certo, via de regra, isso não é o que é o mais importante. Ninguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo por isso. Tá? Bom, eu sou de uma linha arminiana. Tá? Mas e se eu estiver errado? E se os calvinistas estiverem certos? Tudo bem, né?
não sereis salvo e muito menos condenado por pegar essa ou aquela linha. Agora, nós pegamos uma linha como uma estrada de interpretação para não confundir as coisas. Mas precisamos ter a humildade suficiente de entender que talvez eu não esteja certo. Então, ainda que eu não acredite na literalidade desses 1000 anos, e se os 1000 anos aqui com o povo judeu for literal, se for isso mesmo? Bom, isso é uma coisa que Deus vai revelar, vai mostrar, né? Nós temos elementos na Bíblia para acreditar nas duas coisas. Agora, o que nós precisamos de fato acreditar? É que algo maravilhoso vai acontecer e que a redenção que Deus tem preparado para o seu povo, que inclui gentios e judeus, essa redenção ela está às nossas mãos e ela é plena. Como isso vai se operacionalizar depois, aí a gente entra aí bastante num campo especulativo, tá? Bastante especulativo. Então, embora seja um texto de difícil interpretação, o fato é que Deus continua estendendo as suas mãos para o seu povo. O próprio Paulo, um homem que foi salvo por Cristo, usa o seu próprio exemplo quando diz que ele próprio é israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. O fato de Deus não ter abandonado Paulo é prova concreta de que Deus tampouco abandonaria o seu povo. Se eu o abandonasse, também Paulo seria abandonado. O Hernando Dias Lopes complementa o argumento ao dizer que a rejeição de Israel foi parcial, uma vez que há um remanescente fiel. Nesse caso, há um Israel espiritual, né? Dentre a grande nação de Israel, ele levanta um Israel espiritual, um povo que não se dobra a Baal, conforme a gente vai ver depois, né? E um Israel étnico, um grupo que crê e um grupo que não crê. A partir do verso 2 diz, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias aqui sendo perseguido, né? Sendo ameaçado de morte. Pensa que é o único que sobrou, o único fiel da história, né? Muitas vezes nós temos essa percepção, olha, será que somente eu que creio, só eu que sou fiel, né? E Deus tem um povo fiel ao redor desse mundo, há muitos irmãos ao redor desse mundo. Pessoas que não estão se dobrando ao humanismo, pessoas que não estão se dobrando a uma teologia aberta, em que tudo é aceito, pessoas que não estão se dobrando a interpretações rasas da Escritura, né? No sentido de entender que Deus aceita os maiores absurdos humanos, né? Mas que é um povo fiel, que é um povo que continua prezando pela palavra. Então, o exemplo de Elias contribui para confirmar a tese de Paulo de que Deus não rejeitou Israel. Primeiro, ele usa um exemplo pessoal, agora é um exemplo que ele busca no Antigo Testamento. Israel foi conhecido e amado por Deus de antemão. Logo, o Senhor não pode ser contraditório. Deus decidiu amar esse povo. E ainda que esse povo rejeitou, como o filho pródigo rejeita o seu pai lá na parábola, esse pai continua deixando a porta aberta. Quer dizer, esse filho pode voltar sujo, falido, mal cheiroso, desnutrido, mas a porta continua aberta. Ela continua aberta. E Deus não tem problema nenhum em abraçar o seu filho que está ali numa situação extremamente precária. Então, ainda que esse filho, ainda que esse judeu volte para Deus de uma maneira precária, a porta está aberta. E Deus encontrou você e eu na nossa precariedade e nos aceitou. Quanto mais aquele povo que foi escolhido
e que foi escolhido e foi abençoado já em Abraão, lá no Antigo Testamento. Então, Deus tornou Israel objeto do seu amor especial, que teve seu início na eternidade. Nos tempos de Elias, a apostasia era generalizada. Vamos lembrar ali do rei Acabe e por aí vai. Então, a apostasia era generalizada. O que é a apostasia? É um abandono, é um voltar às costas, tá? É alguém que diz deliberadamente, eu não quero. É muito pior do que um ateísmo. Porque o apóstata, ele sabe da existência, mas ele não quer. Ele não quer. Ele faz tudo para ferir aquele que o ama. Então, a apostasia era generalizada ao ponto do profeta pensar que estivesse sozinho. Ele pensou, todo mundo apostatou, todo mundo virou as costas. No entanto, Deus havia reservado 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. O Adolf Paul diz que esse número não é de contagem. E eu acho interessante, porque na minha cabeça, bom, Deus realmente reservou 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal. Mas o Adolf Paul, ele tem a tese de que o número 7, seus múltiplos, e a gente sabe isso também à luz de outros textos, no judaísmo significa totalidade e perfeição. Quer dizer, não significa que 7.000 tenha sido 7.000. Poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, mas quem foi salvo? Quem que não se dobrou a Baal? Foi o número total das pessoas que não se dobraram a Baal, para mostrar para Elias que ele não estava sozinho. Quer dizer, ali é uma grande multidão, é muita gente. Pode ter sido 7.000? Pode, aquela história, né? Será que é literal, não é literal? Pode ter sido 7.000 de fato. Mas pode ter sido 100.000 pessoas, pode ter sido 1 milhão de pessoas que não se dobraram a Baal, né? Pensando agora no 7, que indica essa ideia de perfeição. Então, significa que Deus havia guardado todos aqueles que desejou guardar. Foi desse modo que o Senhor levou sua causa adiante, mesmo atravessando a apostasia. Esse número, mais uma vez, diferencia o Israel espiritual, 7.000, ou mais ou menos, mas um número pleno, tá? De pessoas que não se dobraram, que é o verdadeiro Israel, daqueles que são meros descendentes, né? E aí nós vamos entender aquilo que João Batista fala lá no Novo Testamento, quando alguns batem no peito e dizem, olha, eu sou filho de Abraão. E aí a resposta é clara, Deus pode suscitar das pedras filho a Abraão. Deus pode suscitar, Deus pode fazer nascer das pedras filhos a Abraão, mas vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Então, aqui nós tivemos um número expressivo de pessoas que, de fato, demonstraram arrependimento. E não só isso, eles não se dobraram a um Deus pagão. Não se dobraram ao Deus pagão. O verso 5 e 6 diz assim, hoje também há um remanescente, alguém que sobrou, escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse pelas obras, a graça já não seria graça. Quer dizer, irmãos, às vezes a gente faz até algumas coisas até de maneira inadvertida. Eu faço um favor, vamos dizer assim, eu faço um favor para o Márcio, só para entender a questão da graça, tá? Então, eu faço um favor para o Márcio e eu digo o seguinte, olha, uma mão lava a outra. Talvez um dia eu precise de você. Bom, então não é graça. Então não é graça. Então eu estou investindo no Márcio a longo prazo, ou a médio prazo, para que, numa situação de necessidade, em algum momento, ele devolva o favor recebido. Tá? E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a pessoa nem pediu, né? Mas a gente cobra, seja de uma maneira velada, seja de uma maneira mais incisiva, mas nós cobramos. Quer dizer, o que Deus chama é que a gente nos chama é para exercer a graça também. O que nós podemos devolver a Deus daquilo que ele já não tenha?
Quer dizer, se eu for pagar a salvação andando com uma cruz nas costas, ou dando dinheiro, ou qualquer outra coisa, bom, então eu estou comprando a salvação, e aí já não é graça. Se eu estou ali obedecendo os rituais do Antigo Testamento, eu não estou vivendo pela graça, eu estou comprando a salvação. E Paulo diz que se é pela graça, não é pelas obras. Se fosse graça, a graça não seria graça. Tem aqui uma repetição aqui desse termo bem interessante. Então, que possamos aprender com Deus nesse sentido de agir com graça para com as pessoas. E aí você pode falar assim, mas pastor, então, se eu fizer o bem para alguém e eu não puder esperar nada em troca, então, em algum momento, quando tiver necessidade, eu vou estar vulnerável. Não vai estar vulnerável. Não vai estar vulnerável. Deus vai levantar pessoas. Pode ser que Deus, pela graça, levante a pessoa que você ajudou. Mas se ela não ajudar, não tem problema. Isso não é problema seu, não é problema meu, é problema da pessoa. Eu não posso exigir do outro que ele haja comigo assim, como eu agi com ele. Isso seria uma infantilidade, tá certo? Então, o que o povo podia fazer? Podia aceitar, receber o presente, receber a graça. Mas esse presente ele foi jogado no lixo pelo Israel étnico. Né? Agora, abre-se a possibilidade para um Israel espiritual. Pessoas que não se dobraram a Baal no passado e nem para o humanismo ou secularismo do presente século. Sabemos hoje que tem muitos judeus que são ateus, que não, de fato não creem, que negam. Então, do mesmo modo como ocorreu no período de Elias, no tempo de Paulo, também havia restado no tempo de Paulo também havia restado um remanescente. Paulo é um remanescente. Mas temos muitos outros exemplos. Olha quantas mil pessoas se converteram na pregação de Pedro. Eram judeus que vieram de outras nações lá no dia do Pentecostes, na festa judaica, quando desceu o Espírito Santo. 3.000 são um remanescente de um povo. Então, essa promessa foi para o tempo de Paulo e continua sendo para o nosso tempo. Então, quer dizer que o judeu pode se converter hoje? É claro que sim. Amados, a partir dos evangelhos, nós temos o livro de Atos. O livro de Atos, ele não conclui em Atos 28. Nós continuamos vivendo Atos 29. E se dentro dos capítulos, dos 28 capítulos de Atos, nós vemos judeus se convertendo, em Atos 29, que é o nosso tempo, né? Judeus continuam se convertendo. Tudo bem? Então, Deus continua guardando um remanescente, um Israel espiritual que não se corrompeu e nem vai se corromper. No tempo de Paulo, o remanescente espiritual são todos aqueles judeus que se converteram a Cristo. E isso corre até os nossos dias. E essa salvação é pela graça para eles também. Não pode ser por obras, pois não depende do esforço humano pela guarda da lei. O ensino de Paulo torna claro que ninguém é salvo por fazer parte de uma nação, de um povo ou mesmo de uma igreja. O Márcio é crente. Os filhos do Márcio não são crentes por tabela. Eles precisam tomar uma decisão. Já tomaram, né? E assim sucessivamente. A salvação é individual. William Barclay, que é um comentarista também, ele apoia essa tese. Jesus afirmou que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem são esses escolhidos? São aqueles que dizem sim, eu quero, eu aceito, eu recebo essa maravilhosa salvação. E agora os últimos versículos, quer dizer, então,
Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os eleitos, os que disseram sim dentre o povo de Israel. E também os fora do povo de Israel. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas ficam encurvadas para sempre. Talvez entre os 10 versículos, esses 3 são os mais difíceis. A gente vai tentar entender isso aqui. Israel buscava uma salvação por méritos pessoais a partir da realização das obras da lei. Paulo diz que Israel não conseguiu o que tanto buscava, mas os eleitos sim. Nós vemos claramente quando o fariseu e o publicano sobem ao templo para adorar, e um bate no peito, jogando literalmente na cara de Deus os méritos próprios, dizendo, olha, obrigado que eu não sou como esse cara aí. Quer dizer, essa era a postura dos judeus no passado. Obrigado porque eu não sou como os outros. Afinal, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e o outro não faz. Só que a diferença entre o fariseu e o publicano é que, de fato, o fariseu fazia tudo aquilo, mas ele não tinha arrependimento. Enquanto o publicano, de fato, não fazia aquilo. De fato, ele tinha deméritos, de fato, ele era um pecador. Mas ele, singelamente, reconheceu o seu pecado diante de Deus a ponto de bater a mão no peito e não se atrever a olhar para Deus. Tamanha era a sua vergonha diante de tão grande pecado em relação a um Deus tão amoroso. Quer dizer, méritos, quando se torna a pessoa orgulhosa, ela destitui Cristo da cruz. E isso é inadmissível. Deus endureceu a maioria, diz o texto. No entanto, não o fez de um modo arbitrário. Podemos ver, olha só, diz assim, os demais foram endurecidos. Aqui é uma atitude ativa de Deus e passiva do povo. Quer dizer, Deus endureceu o povo. Quer dizer, então, o povo não se converte porque foi endurecido. O que se aplica aqui nesse texto se aplica ao faraó, que também foi endurecido. É a mesma interpretação. E de que maneira se procede isso? Deus endureceu a maioria, no entanto, não o fez de modo arbitrário. Deus endureceu os já endurecidos, como ocorreu com o faraó nos tempos de Moisés. Então, esse endurecimento, que diz aqui de coração, é o juízo divino a um endurecimento prévio do coração humano. Quer dizer, eu não quero... A pessoa diz no seu coração, eu odeio Deus, e Deus, então, endurece mais ainda aquele coração que já está endurecido. Aquele terreno que já está seco, ele se torna mais ressequido ainda. Em outras palavras, Deus rejeita quem rejeita ele. A palavra endurecidos, que aparece no verso 7, para se referir aos judeus que rejeitaram a Deus, é traduzida a partir da palavra grega poroses. Poroses trata-se de um termo médico que significa calo. Eu imagino que todos vocês já tiveram calo alguma vez na vida, ou capinando, ou fazendo algum serviço manual mais bruto. Então, poroses, a palavra endurecido, vem desse termo grego que significa calo. Aplica-se especialmente ao calo que se forma ao redor de uma fratura, deixando a raiz insensível, ou a região insensível. Os judeus tornaram-se insensíveis espiritualmente. Quer dizer, cresce uma pele numa região de calo, e aquela pele é morta. Quer dizer, você consegue depois arrancar aquilo. O verso 8 diz que Deus deu a Israel um espírito de atordoamento. Quer dizer, eles, além de estarem ali insensíveis, né? Deus ainda deu a eles um espírito de atordoamento. Atordoamento também pode ser traduzido por torpor. William Hendrickson, que é um outro especialista na língua grega,
ele é citado por Hernando Dias Lopes, que diz o seguinte: o espírito de torpor mencionado em Romanos 11:8 é o de um embotamento ou apatia mental e moral. Quer dizer, quem já foi anestesiado, eu já fui algumas vezes ao longo da minha vida, inclusive aí na última cirurgia eu tenho uma boa memória sobre isso, você fica atordoado, você fica embotado, você não entende direito as coisas. Então, é mais ou menos isso que eles... É isso que Deus acabou fazendo em relação a um povo que desistiu dele. O torpor lembra um profundo sono, durante o qual uma pessoa permanece insensível às impressões que vêm do lado de fora. Daí ela não ver nem ouvir. Quer dizer, o que ela vê, às vezes, é vulto, né? Mal apenas ela consegue se equilibrar, e quando muito, né? Apalpando nas coisas. Quer dizer, a mente dela está atordoada, o corpo dela está insensível, quer dizer, assim, ali nada mais funciona em relação a Deus, justamente porque essa pessoa saiu, correu para longe da fonte da vida. Os versos 9 e 10 continuam o argumento, e aí Paulo usa Davi como referência quando diz: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e ficam sempre encurvados as suas costas. Aí o comentarista Warren Worsby diz que a expressão torne-se-lhes a mesa em laço, quer dizer, o que significa uma mesa montada? Significa comida, significa bênção, significa comunhão. Significa que todas as bênçãos que Israel havia recebido, que é representado por uma mesa farta, se transformarão em fardos de julgamentos, ou seja, as bênçãos que Deus havia dado para Israel, ou as bênçãos que Deus havia dado para Israel, e que deveriam ter conduzido a Cristo, se tornaram uma armadilha, impedindo-os de se chegarem a Ele. E aqui cabe também alguma coisa para nós hoje, assim como coube para Israel no passado. As próprias práticas e observâncias religiosas tornaram-se substitutos para a experiência real da salvação. Eles tiveram o altar da consagração, eles foram abundantemente abençoados, e tudo isso deveria ter conduzido o povo a Cristo. Todas as coisas que Deus havia feito no Antigo Testamento eram um protótipo de Cristo, era um aio, eram aquelas coisas que deveriam conduzir o povo a Cristo. Mas eles deram outro tipo de significado, e todas aquelas bênçãos se tornou em maldição, no sentido de eles fugirem de Deus, porque eles acabaram confiando no método. Santificaram muito mais o método, as observâncias religiosas, do que a finalidade, que é o próprio Deus. Né? Isso nós podemos também entrar nessa roubada hoje em dia, meus irmãos. Tá? Quando nós colocamos as observâncias religiosas, os métodos, os cursos, ou qualquer coisa, que são coisas boas a priori, mas quando nós endeusamos essas coisas, então nós acabamos tirando Deus da jogada, né? E por conta disso, o nosso espírito fica embotado e ficamos como que calejados, nos tornando assim insensíveis para as experiências reais de salvação. Tudo bem? Queridos, quero ouvir agora as questões de vocês, alguma coisa que chamou a atenção, alguma dúvida. Tá? Eu sei que deve ter bastante dúvida. Se der para responder, vamos responder, senão a gente vai estudando, quem sabe em algum momento essas dúvidas também sejam tiradas. Mas eu quero saber de você, o que mais te impactou, o que mais assim tocou o seu coração nessa manhã.
Para mim foi bem interessante, porque eu fiz um retrospecto lá antes de eu me converter, em que, assim, vem de um casamento da minha mãe e meu pai conturbado, em que a gente não conhecia Jesus, assim, como hoje. Então, eu achava que é sempre as práticas lá de ir à missa, de reza de terço, de guardar dia santo, de procissão, de todas essas práticas eram suficientes e não transformava nada, não mudava nada. Sempre voltava lá a fazer cometer os mesmos pecados, até mesmo a vida miserável, a ver pai e mãe brigando, e minha mãe tendo que se desdobrar para poder arcar com tudo dentro de casa. E hoje, eu olhando assim, eu vejo o quão eu sou abençoada por conta dessa decisão de aceitar Jesus como o único suficiente Salvador. Ter tirado esse calo, sabe, esse endurecimento do coração. Que eu poderia ter escolhido não acreditar em Jesus, não acreditar em Deus, até por conta do que eu vivia dentro de casa, no caso dos meus pais, e tudo isso foi transformado a partir do momento que você abre o coração para Deus transformar. Né? Porque outra hora era eu nessa situação aí dos judeus aí, desse mesmo jeito, de endurecimento de coração. Cada vez que eu via uma situação ruim, a gente acabava que piorando, né? Era meio que involuntário até às vezes. E foi bem isso, assim, que trouxe bem a minha memória agora. Muito bem, Simone. Obrigado aí pelo seu compartilhamento. Muito bom. Ô, pastor Marcos, eu não sei se meu raciocínio vai estar, a minha linha de pensamento vai estar correta, mas todos os judeus, né, são de alguma tribo, alguma das 12 tribos, não é isso? Assim como Paulo falou, que ele era de Benjamim e tal, todos eles são parentes. Jesus era de uma tribo, de Judá. Então, entre aspas, todos eles são parentes de Jesus, né? Filho do carpinteiro, tal, e humanamente falando, é assim, né? Eu, olhando tudo isso e vendo a dificuldade dos judeus, né, de se converterem, fico pensando se não tem muito a ver com essa questão de santo de casa, do ponto de vista humano, né? Talvez. Aí eu lembro de uma história, fato real aqui perto de Pompeia, tem uma cidade chamada Getulina, não é? E perto de Getulina tem uma cidade chamada Goimbê. Meu tio tinha um grande bazar em Getulina, na década de 50. Em Goimbê tinha um filho de um sitiante, o cara tinha granja, ovos, poncã, coisa pequena. E tinha um filho que não gostava de trabalhar, e aí o pai dele foi pedir para o meu tio para dar um trabalho para ele lá no bazar. Aí ele foi lá e ele gostava de pintar. Então, meu tio falou, então pinta umas gravatas, aquelas gravatas largas, né? E pintou as gravatas, mas ninguém queria comprar uma gravata pintada pelo filho do sitiante aí, que todo mundo conhecia. Um japonês, cabeludão naquela época, não é? Garotinho. Quem que vai comprar uma gravata pintada pelo Manabu Mabi? Hoje, talvez, um quadro dele vale uma fortuna. As gravatas que ele pintou para meu tio, ninguém comprou. Aí ele saiu de lá, jogou as gravatas fora, deu e guardou uma gravata. Hoje, essa uma gravata dá para comprar o carro que eu comprei aqui, um Toyota. Uma gravata. Então, eu fico pensando assim, né? Quem quer comprar a gravata do Manabu Mabi? Esse garotinho aí, filho do Mabi, que fica colhendo ovos aí o dia inteiro. Agora, quem não conhece Manabu Mabi, mas conhece a obra dele, não é? Será que tem a ver com essa questão de nossos primos, nosso parente, né? É filho do José lá, do carpinteiro? Porque é incrível, né, Marco? E eu entendi isso, que os caras estão com o coração endurecido. Deus falou, vou endurecer mais ainda. Né?
vou deixar atordoado, entorpecido. É errado pensar que tem essa questão de genealogia, de parentesco. Não, Jesus era nosso primo aí e tal. Quem é ele para falar que é Deus? Apesar de tudo que aconteceu. Né? Isso foi um argumento que foi usado nos evangelhos. Né? Acaso não é esse o filho do carpinteiro? Foi isso aí usado. Não sei se isso aplicaria hoje, depois de 2000 anos, né? Não sei. Não poderia afirmar com certeza, porque a distância do tempo também muda as percepções, né? Mas, vamos dizer assim, é possível. É possível. Tá? Mas legal, acho que essa ilustração que você fez aí da gravata e tal, interessante, uma história bem interessante. E eu acho que se aplica em várias áreas da vida, né? Quem de nós já não tentou converter um familiar, um parente, né? O problema é que às vezes a gente não é tão santo assim, né? E os caras conhecem a nossa história, né? Ah, quem que é você para falar uma coisa, né? Ninguém tinha nada para acusar da moral de Jesus, né? Ah, mas você é um pobre coitado, aí, um filho de um carpinteiro e tal, né? Não demonstrava credibilidade, né? Talvez ainda seja isso, não sei. Não sei. Quando eu li esse texto, já li diversas vezes e sempre me choca, né? Me parece que é um Deus muito duro, né? Muito exigente. Mas, depois do estudo de hoje, dá uma ideia muito mais aberta, né? Eu fiquei pensando na dureza do coração, né? E uma conclusão que eu chego, né, hoje é uma coisa que eu venho pensando nisso e hoje deu uma cristalizada nesse conceito, né? Assim como os judeus passaram a história deles cumprindo as leis, né? Talvez desse uma segurança para eles de que, cumprindo as leis, Deus mandou cumprir as leis, então eu cumpro as leis. E se eu cumprir as leis, eu estou bem na fita, né? Mas tem muitas leis internas, né? Que os fariseus procuravam cumprir as leis externas que apareciam. E Jesus pegou no pé deles justamente nas leis que eles não estavam cumprindo, que era dentro do coração deles. Aí eu fiquei pensando comigo, eu tenho 69 anos. Eu me converti aos 15. E esses anos de vida cristã vai criando dentro de mim, talvez, esse cascão, essa cascadura de que, se eu cumprir as regras, tá tudo bem, né?
Mas, saindo um pouco das leis bíblicas, né, eu fico pensando nas regras da denominação, né? Isso, eu posso enxergar isso como um pensamento de que a tradição, os costumes vão me dar aquele conforto de que está tudo bem, né? Mas, na medida que eu vou lendo a palavra, eu vou descobrindo coisas que eu não percebia antes, né? Mas coisas que mexem comigo por dentro, muito mais nas intenções do coração do que nas atitudes. Porque com a vida cristã, digamos assim, veterana, né? As coisas externas, as grandes pisadas de bola externa, a gente deixa de fazer, mas as pisadas internas do coração, as intenções impuras, é isso que talvez se assemelha a uma vida de os conceitos no coração do fariseu. Então, esse texto me remete a isso, né? Das primeiras vezes que eu li esse texto, isso aqui levou a uma tranquilidade, assim, assim, isso é para o judeu, não é para mim, né? Mas se eu der um passo para os dias de hoje, é algo que me leva a refletir, né? Mas a primeira coisa que eu pensei, isso é coisa de calvinista, né? Isso reforça a teologia calvinista. Mas, independente disso, trazendo para mim, né, faz me refletir sobre aquilo que eu creio na minha tradição, pode não ser bíblico, pode não ser o que Deus está pensando de mim, né? Então, parece uma coisa muito sutil, mas essa coisa que eu percebi. Obrigado. Joia. Muito obrigado aí pela sua fala, Gilson. Mais alguém? Bom, eu acho que é isso, né? Deixa eu aproveitar esses 5 minutinhos, fazer uma propaganda de um discurso que eu vi ontem, e a Márcia está aqui, talvez a Márcia possa nos ajudar. Ontem teve o lançamento da terceira pedra fundamental da nova fábrica da Jato em Paulópolis, né? Uma obra fantástica, 100.000 metros quadrados. Então. Aí teve alguns discursos, e um dos discursos foi do Jorge. E o Jorge foi buscar texto né, da história dos 12 espias, da Terra Prometida, terra que manda leite e mel,
e fez uma analogia muito, muito legal, perguntando, será que Nishimura veio aqui por acaso? Não é? E contou história. E contou, leu um texto da Dona Tcheco, dizendo que chegou em Pompeia e tal, e morou casa abandonada, não tinha aluguel, mas depois, enfim. E o Jorge também contou a história de São Nishimura. É um discurso muito legal. E como ele estava lendo, eu acho que ele tem isso escrito. Não sei se ele vai se dispor a compartilhar, mas foi muito legal. Assim, olha lá, foi muito legal o discurso dele. Eu acho que, se ele compartilhar, vale a pena conhecer um pouquinho como ele enxerga toda essa questão da vinda da família Nishimura aqui e como é que a gratidão que ele tem. Acho que foi muito legal, por isso que estou compartilhando. Quem sabe ele se dispõe a compartilhar isso aí. Bom. Joia. Será que podemos, então, finalizar? Irmão Ronda, o senhor ora, finalizando esse momento? Legal. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por estarmos retomando esse estudo de Romanos como parte da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe pessoas chamadas, traídas pelo Senhor para um momento muito especial. Em grupo podemos não só ler, mas receber tantas informações, tantas coisas importantes para aprendermos melhor, Senhor, a Tua palavra. Obrigado pelo pastor Marcos, que tem se esforçado, tem dedicado tanto tempo para isso. E obrigado a Deus porque nós podemos receber isso, como ele disse hoje, de graça, Senhor. Isso realmente é de graça, sem nenhuma paga, sem nenhuma retribuição, simplesmente por causa do amor, da dedicação do pastor Marcos e da igreja de Pompeia, valorizando o conhecimento da Tua palavra, Deus. Então, eu quero agradecer por isso, abençoar a vida do pastor Marcos, para que ele continue sempre sendo guiado pelo Senhor, instruído, e ministrar sempre com essa graça e alegria que Ele tem feito para nós, Senhor. Nos abençoe nesse dia, que tenhamos um bom domingo de descanso. Eu quero Te louvar por tudo, Deus, Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia 29, retomamos ao Clube do Livro, tá? Amém. Oba! Está aqui, ó. Aqui. Estou esperando me ouvir o pastor Marcos. Sim. Vamos providenciar, Simone. E eu comentei já com a Esther ontem, irmãos, já vamos nos dispensar aqui, mas eu estou vendo um livro de história do cristianismo para ser o próximo. Tá? Tem uns livros bem pequenos, na faixa de umas 1.200 páginas, né? Coisinha pouca. Coisinha pouca. Não, eu estou pensando em ver um livro aí na faixa de umas 300 páginas, né? Que seja, assim, uma passada geral, né? Mas que é o suficiente para o nosso momento aí, tá bom? Ô, pastor, mas aí vamos ter que fazer aí o jantar no meio, porque se for esperar o livro vai demorar, hein? Verdade, verdade. Olha aqui quem está participando do estudo bíblico aqui, ó. Tá bom, irmãos. A gente chama ele de secretário. Verdade. Tá bom. Tenha um bom dia, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo, viu?
Amém. Agora eu vou cuidar do Obrigado. almoço. Boa arrumação da Tchau, igreja. tchau.